Vamos continuarmos a palavra desta noite, uma continuação, né? Nós temos ministrado aqui, todas as terças-feiras a gente tenta manter uma sequência, né? Para você, eu gosto de pregar assim, é o meu jeito, né? É mais fácil a gente aprendendo, né? A gente vai trazendo uma sequência e fica algo meio lógico, né? Não adianta eu pregar aqui uma coisa, amanhã eu vou lá e prego outra. Então a gente tenta trazer uma linha de raciocínio para você continuar naquela linha e não, né, fica mais fácil de aprender, tá bom? É mais ou menos como uma escola, né? Tem professor, sabe, tem uma... Você pega a matéria e tem uma sequência, né? Você não pode pegar a matéria lá do fim e começar no começo. E assim também é a palavra de Deus. Então a gente vai indo numa sequência. E a palavra que nós ministramos 2 terça-feira passada foi sobre legalidades, sobre brechas que nós damos para que o inimigo haja em nossa casa, em nossa família, amém? Falamos sobre essas brechas. O texto que nós ministramos semana passada foi Efésios capítulo 4, versículo 27, que diz: não deis lugar ao diabo, amém? Falamos também Ezequiel 22:30, que diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, ou se colocando na brecha, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, amém? Então hoje nós vamos falar exatamente sobre o papel, né, desse homem que é o desejo do coração de Deus, amém? Ezequiel 22:30, vamos ler de novo? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Amém? Olha que interessante, amado. Primeiramente, esse texto, ele é um texto bem forte, né? Porque o Senhor disse que ele procurou alguém que restaurasse esses muros, que se colocasse na brecha, e não achou ninguém. Por que isso, amado? Por que muitas vezes o Senhor olha para a terra e não acha ninguém que esteja disposto a ser um restaurador de brechas? Amém? Mas o que é ser um restaurador de brecha? É ser um homem e uma mulher que entende a necessidade de interceder, de orar por alguém, orar por si, pela sua família e também orar por alguém, pela cidade, pelo seu vizinho, por alguém que você sabe que está passando por um ataque, por uma luta, por uma necessidade. Por isso que Deus ele está procurando pessoas que sejam reparadores de brechas. Tem reparadores de brecha aqui nesta noite, amém? Pastor, o que eu preciso ter para ser um reparador de brecha? Primeira coisa, amor ao próximo. Se você não tiver amor ao teu próximo, você nunca vai ser um reparador de brechas. Por quê? Porque você, quem não tem amor ao próximo, ama somente a si mesmo. Mas nós sabemos que, segundo a palavra do Senhor, Ele nos diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Então, ontem à noite, eu estou lendo um livro, presente do meu amigo Igor, que fala sobre o avivamento, né, de Leonard, nunca esqueço, lembro, Rendel, né, e fala sobre o avivamento que tanto esperamos. E ontem Deus falou muito forte ao meu coração. Tem a palavra, eu preparei a palavra, né? Lendo esse livro, Deus me falou algo muito forte. Mas não vai ser para hoje. Amém? Porque eu prometi para hoje, para vocês, que eu ia falar sobre, pastor, o que eu preciso fazer para restaurar as brechas que, infelizmente, né, na nossa ignorância, ou muitas vezes no nosso próprio relapso, ou às vezes no nosso próprio desinteresse, né? Porque nem tudo é ignorância, eu aprendi isso. Nem tudo na vida é ignorância. Muitas das vezes é o quê? Falta de interesse nosso mesmo. Eu sempre falo isso, meu amado, preste atenção no dia do julgamento, dia que todos nós
nos depararmos diante do trono, grande trono branco do Senhor. Naquele dia não terá inocentes. Como assim, pastor? O senhor quer dizer que todos serão culpados? Não. Mas eu estou dizendo que naquele dia ninguém vai poder dizer eu não sabia, eu não tive a chance, é mentira. Eu tenho uma frase do John Piper, ele diz assim: a internet é a maior prova de que naquele dia o homem não vai poder dizer para Deus que ele não teve tempo de estudar a Bíblia. Gosto do pastor John Piper. Ninguém naquele dia vai poder dizer, olha, Senhor, eu não tive tempo de participar de uma escola bíblica, eu não tive tempo de aprender a tua palavra, eu não tive tempo, é mentira. Nós temos tempo sim. Faz um cálculo, a minha menina sabe lidar, eu não sei. Hoje todos os aparelhos que nós temos, sociais, isso aqui, ó, todos os aparelhos, tem como você saber o tempo que você ficou na internet. A minha menina sabe disso, ela olha ali, ela sabe. Ó, e diz cada programa, você ficou tantas horas nesse, tantas horas naquele, tantas horas naquele outro. Isso, meu irmão, faz no final do dia, faz isso. Final do dia, fala com a minha menina, depois ela ensina para você, então ela tem que ensinar eu também, que eu não sei. E aí ela vai mostrar, e você vai chegar no final do dia, você vai olhar o teu celular antes de dormir. Você vai ver quantas horas você tirou, que você poderia ter investido em conhecimento, em sabedoria. Pastor, como é que a gente adquire conhecimento e sabedoria? Tendo tempo com Deus. Nas Escrituras, lendo um bom livro, lendo as Escrituras. Primeiro principal livro é a Bíblia. Amém? Eu sempre falo isso. Se você não é um bom conhecedor da Bíblia, o livro é perigoso para você. Por quê, pastor? Porque de repente você pode ler um livro que é cheio de heresia e achar que é verdade. Por isso que eu aconselho para todo crente. A pessoa vem, pastor, que livro o senhor me aconselha a ler? Depende. Como é que está a tua vida em referente à Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Como é que está o teu conhecimento bíblico? Se você tem, aí eu te aconselho você ler um outro livro. Mas se você não tem, vale a Bíblia primeiro. Porque aqui tem 66 livros que vão te tornar sábios, que vão direitar as tuas veredas, amém? Que vão consertar a tua vida, que vão te mostrar aonde estão as brechas que você deu, que você permitiu que o inimigo entrasse e atacasse a tua vida. Vou contar um relato. Domingo eu estava ministrando num evento, fui convidado lá, abertura de um ministério novo, lá na Caturrita, na Bela União. Eu estava atrás, eu e minha esposa, e havia um casal na minha frente. E na hora, louvor fluindo, e o Espírito Santo na hora me disse, ó, esse casal está com problema. O casal está com problema conjugal. Eu nunca vi eles. Nunca. Amém. Fiquei ali orando, Senhor, amém. Né? Se for para mim falar, o Senhor vai prover uma ocasião e eu vou, com eles eu vou orar. Amado, próximo do fim, o irmão disse assim, agora nós vamos chamar os pastores que aqui estão, aí vamos chamar os irmãos que precisam de oração para vir à frente. Esse viu, né? Eu não fui. Eu digo, Senhor, eu só vou lá para frente se aquele casal for. E o pastor dela me chamou, pastor, vem. Eu digo, e eu disse, Senhor, se eles forem, eu vou. Porque Deus tem algo para entregar para eles. Aí, fiquei um pouquinho, aquela irmã não aguentou, Deus chamando, foi, pegou o esposo, a mão do esposo de arrasto e eles foram. Aí eu disse, agora eu vou. Agora eu vou. Aí o pastor disse, pastor, ora por essa. Eu fui orar pelo rapaz, orei por ele e entreguei o que Deus mandou. O inimigo está atacando o teu casamento. O inimigo quer destruir a tua família. A família é muito linda, um menininho, uma criancinha. O inimigo quer destruir. Só falei aquilo e me retirei, orei, a parte que eu fiz, fui. No final, ele pegou a esposa dele, disse assim, pegou a mão e disse assim, eu não entendo nada da igreja porque é a primeira vez que eu venho. Mas ele disse assim, mas o pastor falou tudo que nós estamos passando. Tudo. Vem aqui, pastor, ele me chamou, fui lá e conversei com eles. Pastor, por que o senhor falou isso? Porque isso é legalidade que o inimigo deu, que alguém deu na casa,
para que o inimigo estivesse agindo. Aí eu falei com eles, meu irmão, vocês precisam consertar primeiramente a vida de vocês, se consertar, se perdoarem, para fechar essas brechas. E orarem muito, falei para eles. Eu sei que no começo orar em casal é esquisito. É ou não é? No começo orar em marido e mulher é muito estranho. Mas é necessário. Eu e minha esposa, nós oramos à noite, sempre antes de dormir. Nós damos as mãos e a gente ora, né, um pelo outro, oramos pela nossa família. Isso é importante. Por quê? Porque nós estamos, né, nos abençoando um ao outro, nós estamos nos protegendo um ao outro. E hoje eu quero falar sobre alguns princípios que nós temos que praticar em casa para resolver essas brechas, essas legalidades que nós demos. Vamos falar então um pouquinho? Amém? Para nós falar sobre isso, eu vou ler um texto. Amém? Quem me conhece sabe que eu não gosto de só ficar falando, eu gosto de trazer sempre uma Bíblia junto. Amém? Neemias, capítulo 1, versículo 4. Para mim, Neemias é um dos maiores exemplos de um homem restaurador de brechas. Amém? E nós vamos aprender com Neemias o que ele fez para restaurar essas brechas. Qual foi a atitude que ele tomou para que essas brechas fossem restauradas, fossem fechadas. Amém? Vamos lá então. Neemias capítulo 1, versículo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Preste atenção, vamos parar no versículo, vamos parar aqui no 4 por enquanto, depois a gente vai no resto. Amado, deixa eu contar a história para vocês dos versículos anteriores. A Bíblia diz que Neemias estava no exílio. Então vem de Israel, de Jerusalém, os seus irmãos. Lembrando que essa palavra irmãos, na cultura hebraica, não quer dizer que sejam irmãos de sangue. Pode ser irmãos de tribo, irmãos de povo. Tá? Nós temos que saber interpretar. Duas palavras diferentes no hebraico para irmãos. Então você tem que saber qual é o contexto que ela está aplicada. Aqui é irmãos de povo, irmãos de tribo. Amém? Povo de Israel. Vieram então até Neemias, e Neemias então faz uma pergunta a eles: como está a nossa terra? Como está a nossa casa? Como está lá? Então eles contam a trágica notícia que Jerusalém estava destruída, havia sido saqueada, os muros muitos haviam sido derrubados, portões haviam sido queimados e derrubados também. Então Neemias, sabendo dessa notícia, a Bíblia diz que ele então chorou e lamentou. Amado, esse texto que eu estou falando para você foi o mesmo texto que Deus me deu ontem. Só qual foi a palavra que Deus deu ontem para o Senhor? Vou falar. Uma geração de olhos secos. Sabe que página eu estou, né? Uma geração de olhos secos. O que é isso? Uma geração que não chora mais. Que não lamenta mais. Hoje nós estávamos vindo para cá, nós passamos uma situação, duas moças, essas que usam droga, amado, destruídas. E eu disse para minha esposa, não sei se a gente, o que a gente faz, a gente, é um misto de sentimentos, a gente chora, sabe, de tanta tristeza de ver aquela situação. Sabe, amado, eu aprendi que Deus é com os quebrantados de coração. São pessoas que ainda têm sentimentos. Por isso que a palavra do Senhor fala que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, há uma característica. Qual, pastor? Ele tira o coração de pedra e nos coloca um coração de carne. Pastor, o que é tirar o coração de pedra? É aquele coração que não tem mais sentimento, que não tem mais emoções, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que adorar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, né? E os nossos sentimentos.
Amado, nós temos que adorar. Deus é com aqueles que têm sentimento, com aqueles que choram sim. Pastor, o que quer dizer chorar? Eu vou explicar isso para você. Só chora aquele que não se conforma. Aquele que tem um sentimento de tristeza, de frustração, chora sim. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque a pior coisa na vida de muitas pessoas é o conformismo. Tem gente que já se conformou com o seu casamento destruído. Tem gente que já se conformou com a sua família destruída. Ah, minha família é assim mesmo. Eu nem choro mais. Eu nem dou bola mais. É tão triste quando a gente ouve isso. É tão triste, Joana, quando a gente ouve das palavras, olha, eu desisti. É tão triste quando você ouve de um pai, como eu ouvi, de um motorista lá na base, do Jair, dizendo assim, pastor, eu desisti do meu filho. Eu disse, meu Deus, assim, doeu dentro de mim. E eu disse, e ele está onde? Eu não sei, pastor, eu desisti dele. Você imagina se Deus tivesse desistido de nós? Você imagina, meu amado, se Deus amanhã decidisse desistir de nós, o que seria de nós? Por isso que a primeira atitude que nós temos que ter, meu irmão, diante de uma situação, quando a gente localiza que há uma brecha, e nós localizamos que essa brecha que nós causamos, destruindo nossa casa, nosso casamento, nossa vida, nossa moralidade, porque é outra coisa que o diabo tem destruído na vida de muitas pessoas, a moralidade, uma geração imoral, perversa. Eu vi um vídeo hoje no Instagram, meu irmão, eu digo, meu Deus do céu, é mais um da série Volta Logo Jesus. A mulher no shopping, simplesmente, meu amado, ela abriu uma torneira de uma bebida lá e deixou vazando e foi embora. Ainda que a câmera filmou. Aí as pessoas dizem, mas qual o nexo das pessoas? Maldade. Você entende como o diabo está destruindo o ser humano, a moralidade, o sentimento, provando que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. As pessoas, meu amado, eu vi um vídeo com a minha menina, com o meu menino, uma criança entrando no elevador, e a mulher com o cachorro mordeu a criança, mas mordeu com vontade, a criança se coçava, e a mulher não fez nada. Nada, irmão, a mulher xingou a criança ainda. Ainda bem que a câmera do elevador filmou. Eu disse, meu Deus, o que o ser humano está virando? É muita brecha. Pastor, a brecha destrói tudo. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está destruindo o sentimento, está destruindo as emoções, está destruindo a moralidade, está destruindo o amor, está destruindo família, está destruindo tudo. Então eu aprendo, segundo a Bíblia, a primeira coisa, que quando Neemias soube da situação, ele chorou amargamente. Amado, não há transformação, não há cura, não há milagre, se não houver lágrima, se não houver choro. A Bíblia diz que quem semeia com lágrima, colherá feixes de trigo, mas primeiro Deus espera o quê? Um coração quebrantado, porque um coração quebrantado Deus não rejeita. Quer restaurar as brechas na tua casa? Chora na presença do Senhor. Chora pelos teus erros, chora assim, diz, Senhor, eu errei, eu fraquejei. Senhor, me perdoa, chora, porque foi a primeira coisa que Neemias fez. Mas sabe o que está acontecendo com essa geração hoje? Essa geração hoje não chora. Essa geração sabe o que faz? Acha desculpas. Não, mas o problema, sabe, aquele caso, o problema é que foi o ciclano, foi o Beltrano, foi esse. Não, aqui Neemias não achou, ele não botou culpa em ninguém. A Bíblia diz que ele chorou. E a Bíblia diz que ele chorou, nós vamos ler depois, chorou pelos pecados. Porque passou, se o diabo agiu, é porque foi dado uma brecha. Passou do que é uma brecha? Uma brecha é um erro, é um pecado que a gente comete. É um pecado de não vigiar, é um pecado de não nos policiar, é um pecado de muitas vezes nos calar. Quando a gente se cala diante do erro, também é um pecado. Está lá em Romanos capítulo 1. É uma negligência. Ah, mas para mim não me incomodar. Ah, para mim não me chatear. Ah, eu fiquei quieto. É pecado também.
Então a primeira atitude que Neemias tomou, a Bíblia diz, e ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. O que é lamentar? É exatamente o que eu estava falando. É confessar para o Senhor os teus erros. Senhor, eu lamento porque eu parei de orar, Senhor. Eu lamento porque eu parei de adorar a Deus na minha casa. Senhor, eu lamento porque eu dei brecha, Senhor. Eu lamento porque eu troquei a Tua presença por outras coisas, Senhor. Eu lamento porque eu parei, eu me afastei do Senhor e me aproximei do que eu não devia. Os irmãos sabem meu testemunho, já contei. A única forma que eu consegui me levantar, sabe qual foi? Foi parar de botar a culpa nos outros. Foi no quarto da minha casa, jogado no chão, chorando amargamente, pior que uma criança. Que eu me babei tudo chorando e eu só dizia para Deus, Deus me perdoa. Eu lamento porque a culpa foi minha. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Eu parei de ficar culpando os outros. E eu comecei a assumir as minhas responsabilidades. Eu lamentei por o que eu não fiz. Eu lamentei pelo que eu deixei de fazer. Eu lamentei pelo que eu esqueci. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor diz à igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor. Volta às primeiras práticas. Volta a fazer o que tu fazia lá no começo da tua fé. Quando o crente não faz mais nada, quando o crente participava de grupo de oração, participava da escola bíblica, participava de vigília, hoje não faz mais nada, e aí não entende por que a sua vida está destruída, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida amorosa, sua vida familiar, não entende por quê? Porque você não foi o pastor, não foi a igreja, não foi esse, não foi aquele. Para de jogar culpa. Para de jogar culpa para os outros. E lamenta os teus erros. Olha o que Neemias fez, meu irmão. Vamos lá. Ele diz assim, então, e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe o que depois disso? Depois que ele chorou, depois que ele lamentou, ele não ficou só lamentando, aí depois ele levantou. Primeiro ele chorou, depois ele lamentou, e depois, pastor, ele se levantou. Como assim? Se levantou em oração, se levantou em jejum. Ele disse, Senhor, tá bom, eu já enxerguei tudo que eu fiz de errado, eu já aceitei o meu erro, mas agora, Senhor, me dá direção, agora me dá visão, porque jejum é isso, é jejuar. Todas as vezes que o povo de Israel jejuou, é porque eles precisavam de uma resposta de Deus, é porque eles precisavam de um direcionamento de Deus. Agora então, Neemias já chorou, já lamentou, agora ele vai dizer, Senhor, eu vou jejuar, essa semana eu vou fazer um jejum, eu quero um direcionamento. O que eu tenho que fazer para restaurar a minha burrada? O que eu tenho que fazer para restaurar o meu erro? E aí a Bíblia diz então que ele orou. Orou é falar com Deus, é buscar direção, é conversar e também ouvir. Aqui está um princípio muito interessante. Vai ao versículo 5 e diz assim, olha a oração. Aprende a oração de Neemias. Disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido. Preste atenção nessa palavra temido, porque depois eu vou falar sobre isso. Está nos princípios. Deus grande e temido. Temido deriva da palavra temor. Tá bom? Que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus. Ai, aqui tem uma coisa maravilhosa. Sabe o que Neemias fez? Transferiu toda a culpa para si. Ele diz, Deus, tu és grande, temido, e tu és fiel. Olha o que ele diz. Tu és fiel na tua aliança, no que tu prometeu. Mas, Senhor, mas é para aqueles que guardam os teus mandamentos. Senhor, eu errei. Eu parei de vigiar. Eu coloquei coisas para dentro da minha casa que eu não devia colocar. Eu ouvi coisas que eu não devia ouvir. Eu fiz coisas que não devia fazer. Eu enxerguei coisas que eu não devia ter visto. Você, amado, entendeu? O que Neemias está declarando aqui é profundo. Ele diz, Senhor, a culpa não é tua, porque tu és fiel nas tuas alianças. Tu és um Deus que é benigno. A tua benignidade, Senhor, é comigo. O problema é que eu não guardei os teus mandamentos. Eu não pratiquei a tua palavra.
achei que eu sabia o que era melhor para mim. Jeremias capítulo 7. Deixaram de dar ouvido a minhas palavras e seguiram os desejos do seu coração. Aqui Neemias, ele não está inocentando Deus, porque Deus sempre vai ser, mas ele está dizendo: a culpa é minha. É minha. E ele não está culpando o diabo também aqui, ó. Porque o diabo não arromba a porta. A não ser se você der brecha. Como assim, pastor? Deixa eu explicar para vocês. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o amam, guarda essa palavra, amam e o temem. O problema é que quando a gente se afasta de Deus e a gente quebra a aliança com Deus, sabe o que acontece? Os anjos do Senhor se afastam. E aí, o inimigo tem acesso para derrubar os muros. Porque a gente mesmo começa a enfraquecer os muros. A nossa desobediência a Deus, a palavra dele, abre brecha. É você mesmo que permite o inimigo agir. Vamos seguir em frente. Diz assim, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Amado, preste atenção. Uma restauração, ela não é feita tão simples como muitas pessoas pensam. O pecado é simples para você se afundar. Ela é. Guarda isso que eu vou falar. O pecado, ele é simples para você se afundar nele. O pecado, você não paga nada para você afundar nele. Você vai. Você entra ligeirinho. Mas preste atenção. Só que para depois você restaurar o estrago que o pecado faz na sua vida, meu irmão, aí está o problema. É tão simples pecar. Igor, é tão simples. Tão fácil. É simples mesmo e fácil. Porque a Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas o brabo é depois restaurar. O brabo é depois, por quê? Porque depois envolve muita oração. E não é pouca oração. Tem gente, tem crente assim, pastor, eu estou orando. Tá, mas o quanto você está orando? A Bíblia diz que Neemias orou dia e noite. Você entende? É dia e noite orando. Neemias, meu amado, tem gente que, Deus, pastor, muda. Vai lá orar por mim, meu irmão. Oração de pastor não muda nada. Você entende isso, meu irmão? Eu sei que tem pastor aqui que vai me odiar que eu falei, pastor. A oração de pastor não muda nada. Porque não adianta o pastor ir lá orar e você continuar fazendo tudo que você fazia de errado e você não fazia a tua parte. E eu provo para você, nem os discípulos conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz. Por quê? Eu não tinha fé. O pai dele não tinha fé. Suficiente para o milagre acontecer. Você está entendendo, meu amado? Então, preste atenção. Para destruir um castelo é fácil. Para destruir uma família é fácil. Basta você mergulhar nas ondas do pecado. Mas para depois você restaurar a tua vida, as sequelas. Ontem, meu amado, uma irmã entrou em ligação comigo. Não vou citar nomes aqui, mas vou falar só o que aconteceu. Pastor, ora pela minha vida. Eu senti na hora que era muito sério, era grave. Eu retornei a ligação para essa pessoa. Eu disse, irmão, o que está acontecendo? Ela disse, pastor, eu voltei para Jesus faz quase um ano. Só que nesse tempo que eu tive afastado, pastor, eu me envolvi com bebida alcoólica e com droga. Eu destruí a minha vida, pastor. Destruí, pastor, está difícil de restaurar de novo, pastor. Eu disse para ela, claro que é difícil, irmão. Não é fácil. Ela disse, pastor, hoje foi um dos dias que eu senti vontade de tirar minha vida. Eu só não tirei porque eu tenho 4 filhos pequenos que dependem de mim. Sabe, meu amado? Por quê?
porque achou que era bom, que era fácil, que era divertido. Uma coisa, Billy Graham sempre dizia, no carro do diabo sempre tem carona para mais um para te afastar de Deus. Sempre. Você já notou, meu amado, que é assim? Para te afastar de Deus sempre tem carona, sempre alguém paga para ti, sempre alguém paga a tua entrada, alguém paga a cerveja, alguém paga a pedra, alguém paga um papelote. Alguém sempre vai fazer alguma coisa. Você já notou que quando é para as coisas de Deus, ninguém paga nada? Você já notou nisso, meu irmão? Vai ter um retiro. É raro alguém bater, eu pago para ti. Mas aí você tem uma festa. Aí manda um grupo, vamos aí, fulano. Aí tu não responde nada. Eu falo, Joaninha, tu não vai? Não, tô sem dinheiro. Aí paga uns 3, 4. Eu pago. Eu pago a entrada, eu pago a bebida, eu pago o aplicativo. Pronto. Está tudo resolvido para te afundar no pecado. Está tudo resolvido para te destruir a tua vida. Porque no carro do diabo sempre tem carona. Por isso que há muitas pessoas destruídas emocionalmente, vazias, cheias de traumas, deprimidas. Por quê, pastor? Eu sei do que estou falando, porque eu trabalho com... Eu não posso citar nome de pessoas, porque eu trabalho com eles, tipo de pessoas que me entram em contato comigo. E você vai conversar com essas pessoas. Qual foi o problema? Brecha. Diversão, festa, prazer, coisa boa. Só que depois vem a consequência. Só que depois vem a colheita. Paulo diz, esse mundo tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Paulo fala em Gálatas, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no espírito, colhe no espírito. É assim a vida, meu irmão. Você está entendendo? Então, Neemias se orava dia e noite. Vamos seguir o versículo 6. Diz assim, dia e noite perante os filhos de Israel, teus servos. E faço aqui outro ponto para restaurar a brecha. Se não houver isso, não tem restauração. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Eu gosto aqui. Ele botou dentro da panela. Que temos, quer dizer, eu estou no contexto da história. Ele não diz que eles têm cometido, que temos cometido contra ti. Agora eu vou falar no âmbito família. No casamento, numa família, o culpado não é só o marido. O culpado não é só a esposa. Essa é a maior briga conjugal. É, não é? A maior briga conjugal e os filhos também. É o pai, a mãe, são os pais. Mas mentira. Numa família, quando o diabo entra, a culpa é de todos. Ninguém não sente. É culpa do pai, porque não executou o papel dele. É culpa da mãe, porque não executou o papel. Por isso a importância de nós sabermos o nosso papel. Cada um o seu papel dentro de um casamento, dentro de uma família. E é culpa do filho que não executou o seu papel. Porque o filho também sabia que era pecado, mas meu pai não me falou. Tu gostou, tu se aproveitou, teu pai não te avisou. Então tu também é culpado. Porque tu também queria aquilo. Por isso que eu sempre falo, meu irmão, que numa família não me vem com essa. Psicólogo. Você é uma mensagem para os nossos amigos que são psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas. Para de botar a culpa somente em uma pessoa, porque eu sei muito psicólogo que chega lá e bota a culpa. O culpado é o pai, o culpado é a mãe, o culpado não sei o que. É mentira. No contexto bíblico, todos são culpados. Porque o filho também sabe que é o erro. Só que ele quer viver aquilo. Então ele escolheu viver aquilo. Porque ele poderia muito dizer para o pai, pai, não me deixa eu ir, porque isso é errado. Pai, eu não vou ir, porque isso é ruim para mim. Porque a escolha é pessoal. Eu vejo muito terapeuta, psicólogo, botando a culpa no só. Aqui Neemias botou a culpa para todo mundo, inclusive para ele. O pai que parou de vigiar, o pai que se ausentou do seu papel, a mãe que também escondeu muitas vezes o erro do filho, o filho que se aproveitou da cegueira do pai. Você entende como no contexto familiar todos têm culpa? Não me vem com essa, meu irmão.
Por que isso, pastor? Eu vou provar para você, porque nós estamos vivendo o tempo da nova aliança. Nós estamos vivendo o tempo a qual o Espírito Santo está sobre todos. Todo mundo gosta da nova aliança, mas então aprende nova aliança. Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo era derramado somente sobre reis, profetas e sacerdotes. O povo tinha que ser guiado por alguém. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Então, o Espírito Santo fala no coração, do teu coração também, menino, menina, pai, mãe. É você que não quer dar ouvido. Está lá, está nas Escrituras. Que na nova aliança o Espírito Santo ensinaria a todos. Nós não precisaríamos de mestre, porque o Espírito Santo ia ensinar a todos. Então o Espírito Santo está sobre todos. A gente faz o que quer. A gente deu a brecha, deu a legalidade. A gente foi, a gente permitiu. A gente fez que não viu porque quis. Porque o Espírito Santo estava ali. Estava presente, estava falando. Você entende isso, meu amado? Por que naquele dia ninguém vai ser inocente? Ninguém será inocentado? Vai dizer, não, eu não tenho culpa. O culpado foi o fulano. Foi o irmão Clayton lá, é culpa dele. Não é minha. Não. Negativo. Negativo. A Bíblia diz que Neemias aqui então, ele orou e confessou o pecado de todos. Princípio, meu irmão, preste atenção. Você localizou a brecha? Pastor, o que eu tenho que fazer? Confessa ela. Eu gosto muito de uma pregação do pastor Antônio Cirilo, que eu ouvi essa pregação lá em Sapiranga, no congresso que eu estava com ele. No congresso lá, e eu lembro, mas bem sentado bem na frente ali, eu nunca esqueço que ele falou bem assim. Preste atenção para você pegar, né, essa visão, porque às vezes as pessoas gostam muito de pegar aquilo que é bom assim, né? Mas aquilo que não é, eu faço o que eu não ouço, né? Eu faço o que eu não vejo, o que não é interessante. Né? E o pastor Antônio Cirilo falava exatamente essa questão. Que o Espírito Santo hoje ele age em todos, em tudo. Então naquele dia ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia, eu não vi. Não, o Espírito Santo te avisou. O Espírito Santo te falou. O Espírito Santo te alertou. Só que daí você que seguiu o quê? O teu coração. Você que seguiu o quê? O teu desejo. E aí o pastor Antônio Cirilo ele falava bem assim, que não há cura se o pecado não for confessado e não for o quê? Condenado. Tem gente que confessa o pecado, mas não condena o pecado. Como assim, pastor? Deixa eu explicar para você. Pecado confessado é uma coisa, mas pecado confessado e condenado é outra. Tem gente que confessa o pecado, mas não diz que ele é pecado. Ainda tem na sua cabeça que ele não é errado. O pecado ele tem que ser confessado, condenado e abandonado. Exatamente, tem nome. Se você descobriu qual é o pecado, olha, passou a minha brecha aqui, era porque eu gostava de ouvir uma musiquinha errada aqui em casa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu falava palavrão aqui em casa. Então, meu amado, então faça que nem Isaías. No ano que eu vi, que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Quando Isaías viu a glória do Senhor, o que Isaías disse? Ai de mim que tenho impuros lábios. Isaías confessou ao Senhor, eu tenho uma boca mentirosa, não sei qual é o problema dele, eu tenho uma boca maldizente, esse é o meu problema. E ele condenou. Amado, aí então a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo do céu com uma brasa viva. Aí eu vou explicar isso para vocês. Quando o pecado ele é confessado e condenado, o Senhor então de coração, ele libera o anjo com uma brasa. E essa brasa serve para quê, meu irmão? Serve para queimar aquele pecado na tua vida. A Bíblia diz que o Senhor ele é fogo consumidor e fogo purificador. Então ele vai queimar aquele desejo, aquele pecado na tua vida e ele vai purificar tudo aquilo que aquele pecado tornou impuro. Ele vai purificar você e vai tornar você puro. É isso que o Espírito Santo faz. Mas quando você o quê?
você confessa e condena, Senhor, eu cometo esse pecado e ele é feio, ele é horroroso. Mas tem gente que fica achando desculpa. Não, Zé, mas tem gente que faz coisa pior do que eu, Senhor. Mas isso aqui é só um pecadinho, Deus. Mas olha, Senhor, isso não afeta ninguém, é uma coisinha só. Amado, esse é o problema. Por isso que não somos curados. Você até confessa que você faz, mas você não condena ele. Você não admite que ele é errado. Você não admite que ele não é da vontade de Deus, que Deus não se agrada. Então, o pastor Cirilo naquela pregação disse que o pecado tem que ser confessado, tem que ser condenado e então abandonado. Porque senão, meu irmão, não adianta. Quem está me entendendo isso, amém? Aí ele diz assim, vamos seguir. O versículo aqui. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante de dia e noite pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha o que eu entendi aqui, amado. Quem já ouviu falar sobre... Eu vou falar, outra pregação, mas de repente você nunca ouviu falar, você vai conhecer hoje, sobre espíritos familiares. Ou demônios hereditários. Pastor, existe isso? Não existe, preste atenção. Não muda minha pregação. Não existe maldição hereditária. Tá? Isso não é bíblico. O que é isso, pastor? Eu não pago pelo erro do meu pai, eu não herdo a maldição do meu pai, mas existe um espírito familiar, um demônio familiar, que vai fazer de tudo para me induzir para onde? Para as práticas que o meu pai ou meu avô cometiam. É isso que a Bíblia ensina. Não me vem com essa de maldição hereditária, porque não é bíblico. A Bíblia diz que o pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Mas existem espíritos familiares. Quem são esses, pastor? São demônios que se alojam de uma família, que trabalham naquela casa durante anos, que escravizando aquela família, induzindo na prostituição, na bebida, na violência, no pecado, no banditismo. E aí o que acontece? Quando nasce uma nova geração, o que acontece? Eles então induzem a minha próxima geração, isso é bíblico. O pecado sobrecai sobre quantas gerações? A maldição do pecado, né? Sobre 4. Está entendendo isso? Então aquele espírito maligno vai ensinar, vai induzir. Tanto é, amado, olha para você entender isso. Eu já vi casos de famílias onde os filhos dizem, olha, eu nunca vou ser como meu pai. De ver coisas horríveis, de presenciar, mas de repente o que aconteceu? O Espírito Santo, o Espírito maligno, perdão, o demônio, o Espírito maligno foi induzindo a pessoa aos mesmos caminhos, às mesmas veredas, como a filha de Jezabel. A Bíblia diz que a filha de Jezabel foi pior do que sua mãe. Você entende isso? E aí aquele Espírito maligno então começa a ensinar, a induzir. Você quer ver uma coisa? Meu pai foi alcoólatra. Sabia que o espírito maligno tentou me induzir ao alcoolismo? Isso. Eu tinha um grupo de amigos lá na rua, nós começamos a nos reunir à noite, ficávamos andando de bicicleta, jogando bola na frente de casa, e aí um dia, olha o demônio, através de uma outra pessoa, vamos beber alguma coisa? A gente bebeu uma bebidinha fraquinha, não deu nada. E aí quando a gente, me engano do diabo, né? Quando tu bebe, tu se sente poderoso, um bizarrão, olha, estou bebendo, eu sou bom, eu sou. É que nem essa gurizada se enfiando no vício da cigarro, da maconha. Aí ó, estou usando, agora sim, agora eu sou bom, agora eu sou, sabe? É isso que o diabo faz, ele cria uma falsa sensação, assim como as mulheres que se envolvem com o que não prestam. Eu sou poderosa, olha, hoje 10 me pegaram essa noite. Coisa boa, eu sou linda. Você é um escravo do diabo, minha irmã. Você está entendendo isso? É uma mentira que o diabo cria na cabeça das pessoas. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. E assim começou com nós. Depois a gente foi, tomou uma mais forte, fomos tomando até que um dia eu tomei um pileque mesmo, voltei bêbado para casa, bêbado.
10 minutos depois que eu como, eu fumo isso, vou comer. E aí está a questão, até acredito que tem bebê, que quando bebe não ouve, mas se o Espírito Santo está na tua vida, tu vai ouvir tudo que o outro está falando. Porque eu lembro tudo que a minha mãe falou comigo, eu estava podre bêbado, tudo girava na minha cabeça, no meu quarto, tudo girava, eu vomitei na noite, e amado, mas eu ouvi tudo que a minha mãe falou, porque o Espírito Santo estava na minha vida, e tu vai ouvir tudo. E eu nunca esqueço que a minha mãe disse assim, tu quer seguir o mesmo caminho que o teu pai seguiu durante anos? Tu quer? Sabe o que aconteceu, meu irmão? Naquele mesmo exato momento, eu perdi, eu lembro de tudo que ela falou. No outro dia, eu disse para minha mãe, né? Acordei maleixo, né? Daquele trago que eu tinha tomado. E eu disse para minha mãe, mãe, eu quero voltar para a casa do pai. Eu quero voltar para a igreja. No culto de terça-feira, fui na igreja, sentei lá no final. A pregadora foi a Roselene, esposa do pastor Alfredo. São casais de pastores hoje lá no Templo das Nações. Pregou a palavra, toda foi para mim. Toda foi para mim. E ela disse assim, quem quer voltar para a casa do pai e se realiançar de novo com Deus? Eu vim naquele dia chorando. E depois daquele dia nunca mais. Você entendeu, amado? O espírito maligno que estava querendo me induzir para o mesmo caminho que ele induziu meu pai durante muitos anos, colocou meu pai na escravidão durante muitos anos, queria me induzir também. Por isso a importância de nós entendermos, amado, que existe pecados que os nossos pais cometeram. Pastor, o que eu tenho que fazer? Confessa. Se o teu pai, amado, quem trabalha com batalha espiritual, com mapeamento espiritual, sabe disso. Quando a gente chega numa família, a gente tenta descobrir o passado. Estava conversando com o Igor esses dias sobre isso, né? A gente tenta descobrir o passado das pessoas. Tá, mas quem é o teu avô? Que religião? O que ele fazia? Como é a tua avó? Porque às vezes está ligado com o que, pastor? Com os nossos antepassados, espíritos familiares. Lá com o nosso passado. Uma maldição, uma prática, um pecado, uma brecha que tem que ser sarada onde? Lá nos nossos bisavós. Lá nos nossos tataravós. Quem já fez trabalho de libertação espiritual, já fez encontro com Deus, tem uma parte do encontro com Deus que é libertação, a gente ministra sobre até os tataravós, bisavós, tataravós. A gente faz uma oração para quê? Para que quebre a maldição. Às vezes foi um pacto, um trabalho, uma oferenda, uma aliança que foi feita lá no passado. Um assassinato, um aborto. Tudo isso é brecha, meu irmão, que foi causado lá no passado. Que deu legalidade para aquele espírito chamado de demônio familiar. O espírito familiar está agindo ali na tua casa, na tua vida, e você nem tem culpa. Pastor, é bíblico isso? É, meu irmão. Nós não herdamos o pecado de Caim. Você entende isso? É difícil entender isso? O pecado de Caim nós não herdamos a consequência? Mesma coisa. Muitas vezes a gente herda a consequência do pecado dos nossos bisavós, tataravós, e lá vai por diante. Por isso é importante, por isso que Daniel, lá na Babilônia, ele também pediu perdão pelos pecados do quê? Dos seus pais e os seus antepassados, a iniquidade deles. Então, às vezes, não é só o nosso pecado, pastor, mas eu não sei. Nós já, trabalhando com libertação espiritual, nós já vimos pessoas que tinham uma vida com Deus muito firme, muito forte. Mas ainda havia legalidade, o diabo ainda trabalhava. Até nós descobrir. Ah, pastor, mas o sangue de Jesus não é poderoso para anular todo o pecado? Sim, confessado. Se confessai vossos pecados. Se não fosse isso, então por que Neemias está pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados, dos seus pais? Por que Daniel pediu perdão pelo pecado dos seus antepassados e tantos outros na Bíblia? A gente tem que parar com essa teoria. Irmão, tem que não, mas o sangue de Jesus ali purifica de tudo, não tem mais. Tem sim, meu irmão. A Bíblia diz que pecados, nós temos um advogado, mas tem que confessar. E às vezes tem que ser confessado. Tem que ser dito, olha, meu pecado é minha mãe, Senhor, perdoa a prática religiosa que ela tinha, o que ela fez, o meu pai, sei lá. Por isso a importância de nós conhecermos a nossa genealogia. É outro ponto importante que muitas vezes nós não damos importância. Ah, eu quero saber quem é meu avô, quem é meu bisavô, meu tataravô. Você precisa saber. Você precisa saber porque de repente você está ainda, né,
com uma brecha, não debaixo de uma maldição, mas com uma brecha que o diabo tem por causa do pecado lá, porque genealogia é importante. Pastor, tem 2 livros da Bíblia que falam só sobre genealogia. O livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Se genealogia não fosse importante, o livro de Deus não falava toda a genealogia de Jesus. Nós temos que entender a Bíblia num contexto mais amplo. Genealogia é importante, sim. E dentro desse princípio de genealogia, nós temos que confessar pecado. Até dos nossos pais, dos nossos avós. Se alguma coisa eles cometeram, é importante nós sabermos isso. Orar, pastor, mas eu não sei, não conheci, então ora a Deus. Pede para Deus te dar revelação, porque Deus fala, meu irmão. O Espírito Santo mostra. Deus não me falou do problema que o casal estava tendo, que eu nem conhecia. Então por que Deus não vai te falar? De repente Deus vai te acordar na madrugada e Deus vai te trazer à tona algo. Pastor, eu acordei nessa madrugada, eu sonhei com a minha avó que eu nunca vi, sei lá, ou acordei, Deus me dizendo para mim pedir perdão por esse pecado. Peça, se Deus está falando, peça. Você não precisa entender. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, o que ele faz? Intercede. Intercede pelo quê? Por aquilo que nós não sabemos. Por isso a importância de você orar e dizer, Espírito Santo, eu não sei. Mas se tem brecha dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, eu quero pedir perdão, eu quero que o Senhor me traga a revelação, eu quero que o Senhor perdoe. Em nome de Jesus, para que toda brecha, toda legalidade seja quebrada na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha vida emocional, na minha vida espiritual. Amado, eu conheço casos de famílias onde todas as mulheres são divorciadas. Estão dentro da igreja. Por quê, pastor? Pode ser um problema lá de trás. Nem é você nem tem culpa, mas é uma legalidade. Lá do teu bisavô, da tua avó, de alguma coisa que aconteceu lá no passado. E você está herdando, não a maldição, mas aquele espírito maligno, aquela legalidade para ele agir. Por quê? Porque família é muito importante para Deus. Amados, nós não entendemos o princípio família, como Deus enxerga a família. Como Deus, quando Deus olha a família, Ele vê um pão só. Ele não vê um monte de biscoitinho, é um pão único. Você entende? Às vezes a gente não sabe, mas é importante orarmos e dizer, Senhor, quebra as maldições, quebra essas brechas, essas legalidades, para que eu não venha sofrer aquilo que eu não tenho culpa, Senhor. Para que eu não venha estar vivendo aquilo que eu não tenho culpa. Porque nosso Deus é justo e Ele é misericordioso. Amém? Glória a Deus. Amado, eu vou terminar terça que vem. Não consegui terminar porque tem mais pontos ainda. Eu só falei sobre 3 pontos aqui, né? Mas tem mais. Amém? Mas isso é muito importante. Nós temos que entender. Você vai entender. Se você levar a sério isso, você ir para a sua casa. Não estou dizendo para você fazer aqui na igreja. Nós não somos assim. Quem conhece o cinema batista sabe. Eu não quero que ninguém... Você vai para a sua casa. Lá no seu quarto, sós com Deus. Você vai orar a Deus. Você não precisa expor a tua vida aqui diante de ninguém. Eu sou contra isso. Né? Aí chama, aí... Não precisa. Porque Deus, lá no teu quarto, você vai só, você vai falar com Deus. E Deus sabe o teu coração, Deus sabe a tua vida. Você vai ter uma conversa com Deus, assim como Neemias. Neemias jejuou. Pastor, o que eu faço? Jejum, irmão. Marca um jejum essa semana. Se você quer que Deus mude algo na tua vida, que você sente que é uma maldição, que você não consegue, pastor, eu não consigo, não vai para frente, não anda, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter uma vida profissional, eu não consigo, pastor, eu não sei o que acontece. Amado, com certeza não é Deus o culpado. Porque Deus, Romanos 12:2, diz que Deus tem o melhor para você. Amém? A Bíblia diz, para que saibais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. É isso que Deus tem. Mas se isso não está acontecendo, sabe quem é o outro? O outro veio para matar, roubar e destruir. Então pode ter as garras sujas do outro, impedindo você de ser feliz, de prosperar, de avançar, de viver, de casar, de ser amado, de amar. Amém, amado?
Temos que orar. Você tem que tomar essa posição. É Neemias que tomou, não é eu que tenho que tomar por você. Você. Você tem que fazer que nem aquela mulher fez. Eu gostei da atitude daquela mulher. Ela pegou a mão do marido nessa e arrastou ele. Vem junto e vamos lá. E o homem assim, os olhos do lado assim. E ele foi, vamos lá. E ela se jogou, irmãos. Se prostrou no chão, chorou. Ele ficou apavorado. Eu fui lá, conversei com ele. Eu já vi que o estilo dele já era mais sério. Abracei, orei, dei a mão sobre o ombro dele. Entreguei a palavra, mas ele entendeu a palavra. Tanto é que ele chamou a esposa no final. Você entende, amado? É só você e Deus. Eu não posso mudar a tua história, eu não posso mudar a tua vida. Mas se você fizer como Neemias nessa noite, você sair daqui inconformado e dizer, Deus, basta para isso, basta para esse sofrimento, basta para essa dor, basta para essa tristeza, basta para essa destruição. Eu hoje vou, em nome de Jesus, mudar a minha história. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E você vai testemunhar. Você vai lembrar desse dia e você vai dizer, naquela noite, Deus falou comigo. E eu mudei. E Ele mudou a minha história. Amém? Glória a Deus. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos que estão conosco nas redes sociais. Deus abençoe os nossos irmãos pelo Facebook. Amém? Você também, essa palavra também foi para você aí, meu irmão. Amém? Lembra do que Neemias fez? Chorou, lamentou, jejuou, orou. Depois se arrependeu, confessou e se arrependeu. Amém? E condenou o pecado. Não fique inventando desculpa. É pecado, é errado sim. É isso que nós temos que fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Estamos encerrando. 9h35. Amém? Vamos orar então. Feche teus olhos, eu quero orar por você. É você e Deus. É Deus que está falando, não sou eu que convenço você. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, Ele está trabalhando. Ele está falando aos nossos corações. Você não vai voltar para casa da mesma maneira. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Eu tenho certeza que você vai viver algo maravilhoso. Eu profetizo que 2025 é um novo tempo de Deus para a tua vida. Por quê, pastor? Porque você vai tomar novos posicionamentos. Amém? Você vai tomar novos posicionamentos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida dos meus irmãos que aqui estão essa noite, Pai. A tua palavra diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala nessa noite, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor já está falando. Mas eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, ela venha germinar 100 por 1. Ela venha dar frutos, Pai, que mudem, frutos em abundâncias, mas frutos que permaneçam, que não venha a ser algo temporal em nossa vida, não venha a ser um arrependimento temporário, mas um arrependimento genuíno, uma transformação genuína, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, dá força para esse homem, essa mulher hoje tomar esta decisão e mudar a sua história. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqui há restauradores de brechas. Eu, Senhor, quero ser um restaurador de brechas. Então, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, nesta noite. Para que, Senhor, eu venha ser uma ferramenta nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Amém e amém. Amém?